Bem-vindo ao Mundo Livre. Atentado em Orlando, um assunto terrível e cada vez mais instigante. Nós estamos aqui com o Duda Teixeira e Vilma Grzinski da Europa para comentar esse tema. Eu queria começar com a Vilma. Vilma, o Omar, o rapaz filho de afegãos que cometeu o atentado, foi o maior atentado terrorista desde 11 de setembro e o ataque mais letal cometido por um atirador solitário nos Estados Unidos, que também é um fenômeno, né, à parte nos Estados Unidos, essa coisa dos atiradores que entram num lugar com muita gente e tal. Ele declarou para a polícia que era do Estado Islâmico, que era motivado por razões religiosas, mas depois também se descobriu que ele era frequentador da boate, uma boate gay. O fato dele ser gay muda alguma coisa? Quer dizer, muda o fato de que é considerado um atentado terrorista ou não? Como é que a gente deve entender esse caso? Bom, era o que faltava. Agora, se você é gay, você não pode cometer atentado terrorista. A parte que, muito aparentemente, no início, o pai disse que ele tinha ficado revoltado, que tinha visto dois homens se beijando, e o fato de que ele frequentava essa boate mesmo e frequentava sites de encontros. Essa parte psicológica é interessante para traçar o perfil desse assassino. E a gente quer sempre saber, quanto mais for possível saber, melhor. Agora, é um quadro extremamente complexo. Eu, particularmente, eliminaria essa coisa do atirador solitário. Isso daí são dois fenômenos completamente diferentes, exceto o fato de que eles usam armas, certo? Tudo caracteriza o Omar Mateen como um radical, um homem que se tornou radical. Inúmeras declarações que ele fez. Ele foi investigado pelo FBI porque um colega de trabalho, ele trabalhava como guarda de segurança numa grande empresa, a maior empresa do mundo, que presta serviço para instituições públicas. Ele trabalhou ou particulares, ele trabalhou como segurança de um tribunal ali da Flórida, e ele foi, entre outros indícios, ele foi denunciado por um colega que disse que ele falava constantemente que queria matar pessoas, falava coisas contra negros, judeus, gays, e falava coisas extremamente violentas o tempo todo. A polícia chegou até ele por vários pontos de entrada, inclusive o caso que foi o primeiro homem-bomba que foi para a Síria, que ficou escondido na Flórida também. Há suspeita de que eles se conhecessem, e o perfil é sempre surpreendentemente parecido, né, Diogo? A família fala assim, ele era um bom rapaz, ele era religioso, ia na mesquita, a gente nunca imaginava. Não é verdade, porque agora se ficou sabendo hoje que a segunda mulher dele, Noor Salman, que está colaborando com a polícia, mas ela foi com ele à Disney para fazer um levantamento por um possível atentado. Você imagina um atentado na Disney. Atentado na Disney. Deixou ele, pelo menos uma vez, na boate Pulse, que foi onde ele praticou esse massacre hediondo, e foi comprar munição, porque ele foi 3 vezes numa loja de armas. Ele tinha sido
investigado, não tinha sido, não foi aberto um caso, mas ele, obviamente, tinha que estar sendo monitorado de alguma maneira. Então, eu acho que com todas esses aspectos que são muito impressionantes, entre outros, porque que ele queria ser da polícia. Tem muitas fotos dele com isso. A primeira mulher contou, a primeira mulher na qual ele batia, né? Ele queria ser da polícia, procurava andar com policiais e então ele queria ser da polícia. Ele era um defensor das ideias radicais, de extremismo, que a gente pode dizer político-religioso, à maneira da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico. Ele parece que também tinha pelo menos uma área da sua vida com relacionamentos gays. E a polícia deixou. Eu acho que o aspecto mais escandaloso não é a primeira vez. A polícia, o FBI, que é a Polícia Federal, que é encarregado de investigar o terrorismo interno. O FBI cometeu erros assim, indesculpáveis. Eu acho que isso é um aspecto mais importante desse caso. É importante conhecer o perfil do assassino, justamente porque é com base nesse tipo de perfil que a polícia também faz as investigações que eles fazem, né? Quer dizer, todo o modus operandi, o tipo de relação que as pessoas têm, é tudo isso que serve, né, de base para essas investigações. O fato de que ele tinha contato, por exemplo, com um terrorista que depois se explodiu na Síria, todos esses contatos são fundamentais, né, para entender. O Duda, antes de a gente voltar para a questão psicológica, que eu acho que a gente deve explorar um pouco mais também, Vilma, vou pedir para o Duda explicar, a gente vai mostrar a planta baixa da boate, pedir para o Duda explicar como é que foi o atentado. Bom, ele chega pela entrada, que é essa porta lateral que tem, às 2 da manhã do domingo, e ele já começa a trocar tiros com segurança, né? Então, bem na parte central da boate tem uma pista, tem um tiroteio, chegam outros policiais e começam, onde está ali main dance floor, começam a tirar, aí tem uma troca de tiros nesse lugar, e os policiais acabam, ele acaba meio que se escondendo nos banheiros que estão na parte de trás da boate, né? E ele escolhe um desses banheiros, ele vai ficar com 4 ou 5 reféns, e aí ele liga, né, se diz como membro do Estado Islâmico e tudo mais. Ele liga para a polícia, não é? Liga para a polícia, até que às 5 da manhã, ou seja, 3 horas depois de tudo ter começado, a polícia entra com um veículo blindado, faz um buraco nessa parede de trás, e aí tem algumas pessoas que fogem por ali e o atirador, o Omar, sai por ali e ele é morto, né? Tá, ele troca tiros por esse buraco aí, né? Isso. Ele troca tiros com a polícia e é morto nesse momento. Duda, sabe-se se foram 49 mortos, né? Confirmados até agora. E mais o Omar, né? Mais o terrorista. A polícia levou muito tempo para entrar no recinto, né? Eles tentaram primeiro uma negociação. Sabe-se se ele matou gente nesse período? Desde a chegada da polícia até a entrada da polícia eu não sei se matou nesse período, mas o que a gente sabe é que a polícia demora um pouco para tomar essa decisão de entrar, porque também tinha medo de que ele tivesse um explosivo com ele, né? Então ele poderia tomar uma decisão que teria mais vítimas, né? Entendi. Vilma, voltando à questão então da investigação, você falou que houve outros casos em que o FBI errou, não é? E que chegou a investigar suspeitos e esses suspeitos depois foram liberados ou sequer foram presos e cometeram atentados. O caso de Boston não é muito significativo. Você pode contar um pouquinho como foi e por que esse caso também foi um equívoco? Eram os irmãos Tsarnaev, que era de uma família vinda de chechenos do Daguestão, que é um território da Rússia, de maioria muçulmana, e muito agitado pelo conflito
da Chechênia, onde aconteceu a mesma radicalização que a gente vê em vários países muçulmanos. A polícia também era do Tamerlan, o irmão mais velho, que foi o cabeça do atentado. Ele foi que morreu. A polícia também... a gente usa a palavra interrogar, mas não é correta. Eles chamam de entrevistou. Mas também tinha todos os indícios de conexão com o radicalismo. Inclusive, no caso de Boston, que foram os dois irmãos que fizeram aquelas bombas caseiras com panela de pressão e deixaram as mochilas para explodir no chão, que provocou um número enorme de pessoas também com durante a maratona, né? Pernas decepadas. Teve 3 mortos, além de um policial, 2 policiais e um dos irmãos. Então, a polícia sempre, claro, quer se defender e diz que não pode acompanhar todos os casos. Era o que faltava. Se o FBI não pode acompanhar todos os casos, o mundo tá perdido, né? Porque eles têm muitos recursos e tem gente para... no caso do Omar Mateen, eles também puseram um agente infiltrado que procurou tirar ideias dele, mas ele ao mesmo tempo em que ele se manifestava muito com pessoas próximas, como colegas de trabalho, ele também, segundo o FBI, ele foi muito cauteloso e fez uma alegação que é incrível, né? Diz que ele falava aquelas coisas, que ia explodir, que ia matar, porque ele se considerava discriminado no trabalho por ser muçulmano. Então, aí cala a boca imediatamente da polícia por causa disso. É uma perspectiva bastante assustadora. Eu queria só voltar um pouquinho na mecânica do atentado, porque a gente fala assim, demorou 3 horas. Agora, os testemunhos das pessoas, como sempre, você imagina o que é você ficar 3 horas preso em ambientes pequenos, não sabendo o que está acontecendo e sabendo que tem gente sendo morta constantemente. E teve uma pessoa que deu um depoimento incrível, Michael Belvedere, que ele trabalhava de drag queen e trabalhava de bartender. Naquela noite ele estava trabalhando de bartender. E ele ficou preso, ele fugiu para um camarim. Ele disse que entrou em pânico quando viu as pessoas caindo. Ele estava trabalhando no bar. E ele ficou o tempo todo, tinha mais 5 pessoas nesse camarim, escondidos, ouvindo aquilo tudo, falando pelo celular, chorando, tudo baixinho, né? E ele ficou segurando uma cadeira. Imagina o que é uma pessoa com uma cadeira na mão contra um homem que tinha uma Glock, tinha um Sig Sauer, não briga, viu, Diogo? Porque é assim que fala, é um fuzil Sig Sauer. Uhum. E ele contou que é muito comovente, que chegou uma hora que ele ouvia essa coisa de que esse terrorista queria ser policial. Ele ouviu e achou que era polícia porque ele usava termos muito parecidos com o da polícia, mas na verdade, ele estava falando com os reféns. Ele falava, deitado no chão, falava palavrão, e mão para baixo. E o Michael, em um determinado momento, ele achou que era a polícia chegando. E não era o próprio terrorista. Depois, ele conseguiu fugir. Mais de 3 horas ficaram presos nessa situação. A polícia abriu, ele falando, orientou com o empresário dele, orientou para tirar um ar-condicionado e eles escaparam. E depois, ainda muito tempo, que você sai, a polícia não sabe se
se é o autor do atentado, que botou a arma e está fingindo ali. E todo esse medo, esse ambiente realmente de... porque essa boate era um lugar pequeno, né? Eram 2 ambientes lotados de gente dançando, um lugar pequeno, escuro, com pessoas destroçadas por tiros. É uma coisa muito, muito impressionante, e esse depoimento do Michael Belvedere é uma coisa que vale a pena a gente procurar ler, porque é comovente pela coragem e pela descrição que ele faz do que foi viver essas 3 horas trancado, esperando a morte, né, naquele lugar. Duda, o que é interessante falar do perfil do Omar também, porque o pai dele também é uma figura estranha, né? Quer dizer, é um cara que já havia demonstrado simpatia pelo Talibã. O que se sabe sobre o pai dele também e como era a relação do pai dele? Sabe-se alguma coisa sobre isso? O pai dele tinha conhecimento, por exemplo, de que ele frequentava boate gay, esse tipo de coisa? Bom, é uma figura estranha, para não dizer medonha. Ele coloca vários vídeos no YouTube dizendo... onde ele se faz de presidente do Afeganistão, ele elogia o Talibã, chama os talibãs de irmãos guerreiros, né? Mas eu acho que é um cara que queria, enfim, se colocar ali como um comentarista político do país dele e tudo mais. Mas agora, o que é interessante na relação com o filho, que você me perguntou, ele vai dizer, meu filho não é gay, né? Não tem isso. Ele diz isso depois Ele disse isso depois, está dizendo isso agora, porque à medida que estão aparecendo mais coisas, ele nega, né? Mas, por exemplo, a primeira mulher do filho dele diz claramente que ouviu o pai chamar o filho de gay. Então, assim, provavelmente eu acho que tinha uma briga com o pai aí, né? E o pai, enfim, vai falar coisas que de alguma maneira refletem o que diz ali a religião islâmica, o Corão, de que o homossexualismo vai ser exterminado por Deus, né? Então ele até, não é o homem que tem que fazer isso é uma coisa que vai vir de Deus e que no Ramadã as pessoas vão ser punidas e tudo mais, né? Então provavelmente também tinha um conflito familiar aí, junto com o religioso também. Um conflito que se refere ao fato de que o filho era homossexual e o pai usava essa coisa da religião para repreendê-lo por causa disso e tal. Isso, e amigos pessoas que ele conhece na boate vão dizer que ele falava muito do pai também, quer dizer, o pai era um tema também grande, importante. E como é a questão do homossexualismo na religião islâmica? O Corão cita uma cena em que o povo de Lot, que eram os habitantes de Sodoma, são exterminados por Deus porque eles, em vez de se aproximar das mulheres, eles se aproximavam dos homens, né? Então, isso meio que acaba sendo a base para que, dos países islâmicos, você ter o homossexualismo seja proibido e condenado. E como é que é, por exemplo, no Estado Islâmico? Quer dizer, a gente sabe que no Estado Islâmico que o Omar, ao qual o Omar diz pertencer, tem lá, já tem vídeos deles jogando homossexuais da torre mais alta, do prédio mais alto da cidade. Como é que é isso? Eu diria que tem uma diferença mesmo, porque nos países em que islâmicos é difícil você condenar alguém por homossexualismo, porque você precisa ter pelo menos 4 testemunhas oculares, né? Essas testemunhas não podem ser nem mulheres, nem judeus, e tem que ser uma pessoa de confiança, respeitável, e que, se no processo, por exemplo, na Arábia Saudita, uma dessas 4 testemunhas não é considerada de respeito, todos os que testemunharam levam chibatadas. Então, assim, é difícil isso acontecer. O Estado Islâmico, não, ele é mais duro, faz questão de ir e jogar gays do prédio em eventos públicos, né? Agora, tem um perfil duplo aí, né, que, por exemplo, eles sempre são mais, aceitam quando o gay é ativo e condenam mais aquele que é passivo, né?
Então, vou te dar um exemplo, no começo do ano acontece um caso na Síria, em Deir ez-Zor, uma cidade, em que eles jogam um menino de 15 anos em cima de um prédio acusado de homossexualismo, mas ele foi encontrado na casa de um comandante do ISIS, né? E esse comandante do ISIS, não acontece nada com ele, no fim ele perde o cargo dele, mas ele vai lutar no Iraque, né? Mas é um pouco complicado essa coisa, assim, dentro do mundo islâmico é um tratamento diferente para quem é ativo, que geralmente é um cara mais esse velho. comandante do ISIS, ele tinha relacionamento com um ajudante ali, ou com um rapaz mais novo, e isso era aceito. O que não era aceito, porque ele teve uma punição leve, perto do que os gays costumam ter no Estado Islâmico. O homem mais velho ativo é aceito porque se entende que é papel do homem ser aquele que vai dominar a mulher, dominar outros homens e é do direito dele porque ele vai perpetuar a família e tudo mais. O que é condenável o que é muito condenável é quando o menino passa dos mais de 16 anos e gosta disso, né? Então, por exemplo, você se declarar publicamente gay é altamente repreensível, né? Não existe uma comunidade gay nesses países, exceto talvez a Turquia, não existe uma comunidade gay, como por exemplo, uma boate que nem tem em Orlando. Isso nunca vai acontecer, você nunca vai ver isso. Embora existam relações entre homens que são relações desiguais, né? Enfim, é um assunto complicado. Só para terminar, Vilma, eu queria pensar uma coisa aqui. A gente sabe que os terroristas, por exemplo, os terroristas do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, esses atentados que são cometidos no Ocidente, eles muitas vezes escolhem alvos que são representativos que simbolizam, digamos, a liberdade, o sistema democrático. No caso da França, eles atacaram uma redação de uma revista satírica, por exemplo, que é claramente um ataque ao valor da liberdade de expressão, por exemplo. Depois atacaram os bares, né, de Paris, uma casa de shows, que também é representativo disso. Agora, a gente pode colocar, então, na mesma linha, um ataque a uma boate gay, faz sentido considerar isso como mais um ataque a um dos símbolos da liberdade da sociedade ocidental? Uma liberdade ou tem aí o elemento da loucura dele ali também? Isso a gente ainda vai saber, né? Vai ficar sabendo, mas muito provavelmente é uma combinação de ambos os fatores. Eu só queria lembrar a respeito do homossexualismo que muitas religiões condenam. Está no Levítico, certo? Os judeus ortodoxos condenam. Teve até um ataque com facada na parada gay em Tel Aviv. Agora, é diferente existir uma condenação tradicional da religião. Obviamente, o homossexualismo existe em todos estes países, é amplamente praticado. Não é declarado, mas principalmente porque nos países onde os homens não pode conviver com nem ele se casa. A diferença aí é você incentivar, imagina, no mundo de hoje, você incentivar e mostrar e exaltar a morte de pessoas porque elas são homossexuais, a morte mesmo. E isso você pode notar nos comentários. Eu não estou falando de Estado Islâmico, eu não estou falando de partidários dessa linha mais radical e fundamentalista, mas nos comentários de sites de notícias de países árabes, você vê uma grande aceitação a uma prática monstruosa e hedionda e que mesmo que conste dos cânones religiosos antigos, ela não é incentivada, ela não
Ninguém faz isso, ninguém apedreja mulher ou joga homossexuais ou acusados de sodomia, digamos, do alto de prédios. Isso daí é uma monstruosidade que, com certeza, é uma manifestação de repúdio ao estilo de vida do mundo, onde se não está escrito na lei que é proibido, e você pode fazer tudo o que você quiser, desde que seja entre adultos que consentem em fazer isso. Então, isso daí é um atentado, sim, ao nosso modo de vida. Certo. Inclusive, como você falou, também teve comentários na internet fundamentalistas cristãos também comemorando, dizendo 50 depravados a menos e tal, enfim. Com a diferença que não tem nenhum fundamentalista cristão fuzilando 49 pessoas, mais os outros feridos, alguns em estado gravíssimo, em lugar nenhum. Então, uma coisa bem diferente. É repugnante alguém comemorar uma coisa dessa, mas não tem fundamentalista cristão fazendo isso em lugar nenhum do mundo. Bom, muito obrigado, Duda. Vilma, muito obrigado. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Já até breve.